Imagine por um instante a figura de um monarca poderoso que possui vastas terras, castelos impenetráveis e um tesouro infinito guardado em seus cofres. No entanto, por uma estranha amnésia ou por desconhecer a própria riqueza, esse rei sai às ruas todos os dias, despido de sua dignidade, para implorar por moedas de atenção de desconhecidos e buscar migalhas de aprovação em cada esquina. Por mais absurda que essa imagem possa parecer, é exatamente assim que muitas pessoas vivem a sua existência contemporânea. Elas colocam a chave da própria felicidade nas mãos trêmulas dos outros, condicionando o seu valor ao olhar alheio. Fomos sistematicamente treinados para acreditar que somos seres incompletos e que a nossa realização depende, obrigatoriamente, de encontrarmos um parceiro ideal, de sermos aceitos em grupos exclusivos ou de recebermos o aplauso constante da massa. Essa dependência emocional não apenas nos torna frágeis e ansiosos, mas também nos transforma em seres profundamente manipuláveis, prontos para sacrificar a nossa essência em troca de um pouco de companhia ou de um elogio passageiro. A filosofia estoica surge como um grito de libertação contra essa mendicância espiritual, lembrando-nos que a verdadeira soberania reside na autossuficiência da alma. Sêneca, em sua sabedoria perene, afirmava que a maior riqueza que um ser humano pode alcançar é, na verdade, a falta de desejos externos, pois quem nada pede ao mundo exterior torna-se invulnerável às flutuações da fortuna. O segredo para uma vida inabalável não está em acumular conexões sociais superficiais ou em garantir que todos gostem de você, mas em ativar o que os estoicos chamavam de cidadela interior, um refúgio mental e emocional tão sólido que nenhuma tempestade externa consegue penetrar. Vou mostrar por que a liberdade real e definitiva só começa no exato momento em que você percebe, com absoluta clareza, que já possui tudo o que é necessário para a sua plenitude dentro de si mesmo, na sua capacidade de raciocinar e agir com virtude. Neste roteiro, vamos desconstruir o mito de que a solidão é um fardo e entender como a autossuficiência se torna o grau mais elevado da sofisticação humana. Quando você para de buscar fora o que só pode ser gerado dentro, a sua postura diante da vida muda radicalmente. Você deixa de ser um pedinte para se tornar um doador de abundância. A jornada para não precisar de ninguém para ser feliz não é um caminho de isolamento amargo ou de desprezo pela humanidade, mas sim o fortalecimento do seu caráter até o ponto em que a presença alheia seja uma preferência agradável e nunca uma necessidade desesperadora. Prepare-se para descobrir que a sua felicidade é um território soberano e que, ao assumir o trono da sua própria mente, você nunca mais terá que se curvar diante da indiferença ou da partida de quem quer que seja. Uma das dores ocultas mais profundas do ser humano moderno é o vazio existencial que surge no momento em que se encontra sozinho, transformando o silêncio num ruído insuportável que muitos tentam abafar com entretenimento barato, consumo desenfreado ou a busca incessante por companhia. Esta angústia revela uma dependência doentia do prazer, que os estoicos identificavam como algo momentâneo, instável e perigosamente dependente de fatores externos que fogem ao nosso controlo. Se a sua alegria depende de um jantar romântico, de um elogio do chefe ou de uma notificação no telemóvel, você está a construir a sua vida sobre areia movediça. A lógica estoica propõe a substituição dessa busca fútil pelo conceito de eudaimonia, a felicidade verdadeira e permanente que nasce exclusivamente da satisfação de viver de acordo com a virtude, a justiça e a razão. A eudaimonia não é um estado de euforia passageira, mas uma serenidade profunda que resulta do alinhamento entre as suas ações e a sua natureza racional.
Enquanto o prazer é algo que você recebe do mundo, a eudaimonia é algo que você gera através da sua própria conduta. A prática fundamental para alcançar esta autossuficiência consiste em parar de perguntar ao universo ou às pessoas ao seu redor: quem me vai fazer feliz hoje? E começar a questionar como posso agir com excelência e integridade neste exato momento. Quando a sua satisfação pessoal deriva da qualidade do seu próprio caráter e da correção das suas escolhas, você torna-se o único dono da sua alegria. Ninguém no mundo, por mais poderoso ou influente que seja, tem o poder de retirar-lhe uma felicidade que você mesmo construiu com o cimento da sua própria virtude. Esta mudança de perspectiva é o que blinda o homem contra as decepções inevitáveis da vida social. Ao compreender que a sua plenitude é um assunto interno, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto do seu próprio bem-estar. O mundo pode tirar-lhe os bens, a saúde ou a companhia, mas enquanto você mantiver a sua capacidade de pensar e agir corretamente, a sua fonte de felicidade permanecerá intacta. A prática da autossuficiência estoica ensina que a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre como respondemos ao que acontece. E se a sua resposta é sempre pautada pela razão, você já possui o tesouro mais valioso da existência. No momento em que você se torna o seu próprio centro de gravidade emocional, a necessidade de validação externa desaparece, dando lugar a uma liberdade que poucas pessoas terão a coragem de experimentar. Uma das maiores fontes de sofrimento emocional reside no desejo fútil de controlar o que por natureza é incontrolável: o afeto e a lealdade alheia. Muitas pessoas vivem em um estado de ansiedade crônica, angustiadas pela mudança de humor do parceiro, pela frieza de um amigo ou pelo medo paralisante do abandono, como se a sua própria estabilidade dependesse da constância de sentimentos que habitam o coração de outra pessoa. A lógica estoica é o antídoto para essa agonia, estabelecendo uma linha clara e inegociável na areia da existência. Você tem controle total sobre as suas ações, sobre o seu caráter e sobre a forma como escolhe amar. Porém, você tem zero controle sobre como os outros reagem ao seu amor, ou se eles decidem permanecer na sua vida. Tentar forçar alguém a amar você ou a ficar ao seu lado é uma violação da ordem natural e uma receita garantida para a frustração. Se a sua paz de espírito depende do sim constante de alguém, ou se a sua felicidade está condicionada à aprovação de um terceiro, você não está em um relacionamento, você está em uma forma de servidão emocional. O estoico não é um ser frio ou incapaz de amar. Pelo contrário, ele ama com uma intensidade pura, porque o seu amor não é uma transação ou uma tentativa de preencher um buraco na alma. Ele ama profundamente, mas mantém sempre a consciência lúcida de que o outro é um ser livre, um empréstimo do universo que pode ser solicitado de volta a qualquer momento. O desapego estoico não é falta de amor, é o excesso de respeito por si mesmo e pela realidade. Você não precisa que as pessoas fiquem para que você seja um ser completo. Você prefere que elas fiquem, mas está internamente pronto e equipado para o caso de elas partirem, sabendo que a sua integridade não sairá pela porta junto com elas. A verdadeira vitória sobre a dependência emocional é entender que ninguém é responsável por carregar o peso da sua realização pessoal. Quando você remove o fardo de ter que te fazer feliz das costas dos outros, os seus relacionamentos tornam-se muito mais leves e autênticos. Você para de vigiar, de cobrar e de temer, pois a sua cidadela interior permanece intacta, independentemente das idas e vindas sociais. No momento em que você assume que é o único responsável pelo seu bem-estar, você deixa de ser um escravo do medo do abandono.
Quem se aproxima de você agora percebe que você é uma pessoa que se basta, e essa autossuficiência é paradoxalmente o traço mais atraente que alguém pode possuir, atraindo conexões baseadas na admiração mútua e não na carência desesperada. Uma das dores ocultas mais reveladoras da nossa fragilidade moderna é o desespero de estar sempre rodeado de pessoas, uma busca incessante por ruído social apenas para evitar o confronto direto com os próprios pensamentos. Muitas pessoas sentem um pavor quase físico do silêncio, pois quando não há ninguém por perto para distraí-las, elas são forçadas a encarar as suas inseguranças, os seus arrependimentos e a vacuidade das suas metas. Para o senso comum, estar sozinho é sinônimo de solidão, um estado de carência e isolamento. No entanto, o estoicismo nos convida a transformar essa experiência na prática da solitude, que é a apreciação consciente e produtiva da própria companhia. Marco Aurélio ensinava que o homem não precisa de retiros em praias isoladas ou montanhas distantes para encontrar paz. Ele deve ser capaz de encontrar um retiro perfeito e inabalável dentro de sua própria mente, em qualquer lugar e a qualquer momento. A prática da solitude exige um treinamento deliberado da vontade para que você aprenda a não ser o seu pior inimigo quando estiver sem companhia. Comece a realizar atividades que a sociedade rotulou como sociais de forma solitária. Vá ao cinema sozinho, jante em um restaurante sem a proteção de uma tela de celular, caminhe por um parque apenas com a sua percepção como guia. Quando você aprende a apreciar a própria presença, você quebra a corrente da dependência que o mundo utiliza para te controlar. Uma pessoa que se sente confortável e plena na própria solitude torna-se perigosa para o sistema de manipulação social, porque ela não pode mais ser comprada com migalhas de atenção ou ameaçada com o isolamento. Você deixa de aceitar convites medíocres apenas para não ficar em casa e passa a selecionar as suas interações a partir de uma posição de força e não de necessidade. Este prazer da própria companhia é o que os estoicos consideravam a fundação da liberdade. Se você é capaz de se entreter com os seus pensamentos, de estudar por prazer próprio e de encontrar satisfação na sua própria existência, você atingiu um nível de autonomia que a maioria das pessoas jamais conhecerá. A solitude permite que você limpe as influências externas e redescubra quem você realmente é, longe das máscaras que usamos para agradar aos outros. Ao cultivar esse jardim interno, você percebe que a solidão é apenas para quem não tem uma vida interior rica. Para o sábio, estar sozinho é a oportunidade de dialogar com a razão e fortalecer os muros da sua cidadela, garantindo que a sua paz não seja um hóspede temporário, mas o morador permanente do seu próprio lar. Uma das dores ocultas que mais paralisam o potencial humano é o medo da rejeição, aquela sensação de diminuição ou de fracasso quando não somos convidados para um evento social, quando somos excluídos de um grupo ou quando as nossas ideias são alvo de críticas severas. Muitas pessoas permitem que o seu valor pessoal flutue de acordo com a aceitação externa, sentindo-se vitoriosas quando são incluídas e devastadas quando são ignoradas. No entanto, sob a lógica estoica, a crítica de um tolo ou a exclusão por parte de pessoas que não partilham dos seus valores é apenas um som vazio no ar, um ruído sem qualquer significado real para o seu caráter. Se você sabe quem é, o que defende e quais são os princípios que guiam a sua vida, o julgamento alheio simplesmente não tem um porto onde se ancorar. A rejeição só dói quando você acredita que o outro possui uma autoridade sobre a sua identidade que, na verdade, pertence apenas a você. A blindagem contra a rejeição nasce da compreensão de que você não é uma metade em busca de uma peça que falta para se tornar completo.
O mundo vende a ideia romântica e perigosa da metade da laranja, sugerindo que somos seres deficientes que precisam ser validados por terceiros para terem utilidade ou beleza. O estoicismo inverte essa lógica. Você deve trabalhar o seu caráter até se tornar a laranja inteira, o pomar inteiro, um ecossistema autossuficiente de virtude e propósito. Quando você atinge esse estado de completude interna, a rejeição torna-se um filtro natural e necessário. Quem se aproxima de você agora não vem para preencher um buraco ou para curar uma carência, mas para compartilhar a abundância que você já possui. Se alguém decide partir ou não te incluir, isso não subtrai nada da sua essência. Apenas revela que não havia compatibilidade de propósitos naquele momento. O resultado dessa blindagem é uma autoconfiança inabalável, que não depende de circunstâncias favoráveis. Você para de moldar o seu comportamento para evitar o desconforto da desaprovação alheia e passa a agir com uma autenticidade que é, ao mesmo tempo, rara e magnética. O homem que não teme a rejeição é o homem que não pode ser chantageado emocionalmente. Ao aceitar que a opinião dos outros é algo que pertence a eles e não a você, você recupera uma quantidade imensa de energia que antes era desperdiçada na tentativa fútil de agradar a todos. Você descobre que a única rejeição que realmente importa é a da sua própria consciência. Se você estiver em paz com as suas escolhas diante do tribunal da razão, o resto do mundo pode fechar as portas, pois você já é o convidado de honra no banquete da sua própria existência. A autossuficiência é o grau máximo da sofisticação humana e o marco zero da verdadeira liberdade. Ao longo desta jornada, compreendemos que a dependência emocional é uma forma voluntária de escravidão, onde entregamos o nosso tesouro mais precioso a pessoas que, muitas vezes, nem sequer sabem o que fazer com a própria vida. O nascimento do homem livre ocorre no exato instante em que ele deixa de olhar para os lados em busca de aprovação e passa a olhar para dentro em busca de integridade. É o fim definitivo da ansiedade social e o início do poder real, pois quem não precisa de nada para ser feliz é o único que possui tudo o que realmente importa. Você deixa de ser um satélite orbitando o humor alheio e passa a ser o sol do seu próprio sistema, irradiando uma segurança que não pode ser abalada por ausências ou silêncios. A reflexão final que deve guiar a sua nova postura é simples e brutalmente honesta. Não espere que o mundo ou as pessoas ao seu redor te deem o que você tem medo de construir sozinho. A sua felicidade é um território soberano, uma cidadela que exige vigilância e respeito. Coloque soldados na porta da sua mente e não deixe qualquer um entrar com o poder de bagunçar a sua ordem interna. Autossuficiência não te torna uma pessoa solitária ou amarga, mas sim alguém que escolhe as suas companhias pela qualidade e não pelo medo do vazio. Você passa a ser uma presença de valor, alguém que compartilha a própria plenitude em vez de sugar a energia dos outros para tentar se sentir completo. A liberdade é um peso que só os fortes conseguem carregar, mas é o único fardo que realmente vale a pena. Qual é a primeira coisa que você vai fazer sozinho hoje para testar a sua força e celebrar a sua própria companhia? Seja um café em silêncio, uma caminhada sem música ou uma decisão tomada sem consultar ninguém, comece hoje a habitar o seu próprio centro. Comente abaixo: eu sou o meu próprio lar, e assuma de forma definitiva o controle da sua alegria e do seu destino. Deixe o seu like para blindar o seu espírito e para que esta mensagem de força chegue a mais pessoas que ainda mendigam afeto. Subscreva o canal para continuar fortalecendo a sua mente contra as ilusões do mundo. Lembre-se sempre: quem se basta nunca está sozinho, e quem é dono da própria razão nunca será escravo de ninguém.